Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa oitava aula de Introdução ao Novo Testamento 1, é o último bloco, a terceira parte da aula de hoje. Estamos aqui falando sobre o Evangelho de Mateus, tá bom? Então, continuando aqui, olha, Mateus é um ofício de publicano, ele tinha essa, vamos dizer assim, esse ofício, ele tinha essa incumbência, né? E deixa eu explicar aqui um pouco para vocês. Por que os judeus viam de uma forma negativa o publicano? Porque o Império Romano dominava sobre os judeus. Então, havia dois tipos de publicano. Havia aqueles que eram diretamente de Roma, cobrando os próprios judeus, e haviam aqueles que eram selecionados ou convocados por Roma para prestarem esse serviço entre o seu próprio povo, no caso aqui, entre o povo judeu. Logo, vamos imaginar aqui que eu fosse um oficial romano, destinado, né, como está aqui nessa ordem, né, pode ver, ó, Magister Sociatis, que era o principal de Roma, que cuidava dessas cobranças dos impostos. Depois, nas províncias, tinha o pró-magistro, que ia para as províncias, e aí tinha os submagister, que em grego era o architelontes, que no caso, possivelmente, Zaqueu era esse, ou seja, ele era o coordenador dos publicanos, e tinha, por último, o portitores, que em grego é tolentes, que Mateus possivelmente seria esse, o publicano. No caso, tanto Zaqueu quanto Mateus trabalhavam como judeus, cobrando imposto de outros judeus, para enviar para o magistro, para depois eles enviarem para Roma. Isso acontecia em todo o Império. Ora, os judeus ficavam loucos com isso, porque de repente eu via que o Marcos tinha habilidades contábeis, eu, como romano, chegava no Marcos e falava: olha, Marcos, eu quero que você, a partir de hoje, se torne publicano. E você não tem escapatória, você vai trabalhar para Roma. Muitas vezes, se o Marcos fugisse, não tinha muita opção, porque ele vivia ali no Império, mesmo que ele estava lá na Galileia, viesse para a Judéia, depois fosse para a Síria, ele era capturado, ou seja, não tinha muito o que fazer. Logo, ele acabava trabalhando. O que que acontece? Quando ele chegava na casa dos outros compatriotas e falava: paga o imposto, os judeus falavam: você é um traidor, você está trabalhando para os romanos. E aí ele ficava mal visto. Então ele, juntamente com o responsável aqui, que é o submagistri, o que que eles faziam? Sujo e meio, sujo por completo. Então é o seguinte: vamos nos corromper, vamos cobrar dobrado, a gente manda o imposto de Roma, mas a gente ganha um pedaço maior também, porque pelo menos a gente vive uma vida um pouco mais confortável. Sujo, sujo e meio. Então, os publicanos acabavam sendo corruptos também. Se eles não fossem corruptos, eles eram mal vistos do mesmo jeito. Está entendendo, meus irmãos? Sabe aquela questão? Eu estou entrando para a política, sou um político honesto, sofrerei, ou entro no conchavo e ali enriqueço também, e ali faço um trabalho para a sociedade, mas também não vou contra os corruptos, nem os corruptores. Percebam, a mesma coisa, só muda o contexto, tá bom? A melhor comparação para nós dos publicanos seriam os políticos de hoje, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Era isso, por isso que eles eram mal vistos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Mateus e os impostos. Os impostos romanos dividiam-se em 3 grupos. Tributum agri, recaíam sobre a propriedade. Tributum captis, recaíam sobre as pessoas. Mateus 22, versículos 15 e 22. Vectigalia, recaíam sobre os produtos e mercadorias. Portorium, imposto sobre a circulação de mercadorias pelo território romano, entre parênteses, similar ao imposto alfandegário de consumo e pedágios atuais, fecha parênteses.
Os judeus também adotavam um imposto para sustento do templo, equivalente a meio ciclo ou 2 dracmas ou 1 dracma, moeda grega de prata, pesando cerca de 8 gramas. Mateus 17, 24 a 27. Isso, 2 dracmas ou uma didracma. São nomes diferentes, né, irmã? E aqui nomes latinos também, né? Agora, olha só, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Nós temos 2 certezas na vida, tá bom? Sabiam disso? A primeira é que nós morreremos. E a segunda, que indiferente de qualquer cultura, império ou nacionalidade, pagaremos impostos, tá bom? Olha aqui, ó, e não é diferente. Eles tinham que pagar impostos ao templo, ou seja, ao sinédrio aqui, os grupos religiosos, e tinham que pagar esses impostos também aos romanos, tanto sobre propriedade quanto sobre pessoas, ou como produtos e mercadoria. Qualquer coincidência é mera semelhança, tá bom, irmãos? Ou qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Interessante, né? Pode ver, irmão, sempre foi assim e não vai mudar, né? Alguma dúvida, pergunta? Então, continuando aqui, data e composição, leia para nós, irmã Miriam, pode ler? Em cima não consigo ler, mas eu consigo ler as letrinhas de baixo. Pode ler, então. Duas hipóteses para a datação de Mateus. Antes da destruição de Jerusalém, 58 a 68 depois de Cristo, hipótese apoiada pela maioria dos estudiosos ortodoxos. Dá uma pausa aqui. Percebam, irmãos, nós não temos certeza. Percebam que pode ser entre 10 anos de diferença, quem? O grupo ortodoxo, ou seja, os mais conservadores. Ou pelos liberais, pode ler para nós, irmã? Depois da destruição de Jerusalém, 75 a 85 depois de Cristo, é a hipótese defendida pela maioria dos estudiosos liberais. Então, nós não sabemos. Nós ficamos com essa datação aqui, tá, meus irmãos? 58. Por volta disso. E aqui, pode ler para nós, irmã? Consegue ler? Sim, a Epístola aos Herminianos, 110 anos depois de Cristo, de Inácio de Antioquia, é apontada a mais antiga referência ao Evangelho de Mateus. Portanto, a data de composição deste livro... tem uma palavra ali que eu não consigo Este ver. livro dificilmente pode ser posterior ao ano 100. Por quê? Inácio de Antioquia, ao escrever essa carta aos Herminianos, ele escreve isso no ano de 110 e cita Mateus. Ora, se no ano 110 ele escreve falando de Mateus, com certeza essa carta não é depois do ano 100. Ela é antes do ano 100, podendo ser o ano 85, 75, ou esses outros datas? Pode. Ou seja, no primeiro século, tá bom? É isso que o nosso professor Jair quis destacar aqui para nós, tá bom? O local da escrita, pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? Local e destinatários? Local: Antioquia da Síria. Mateus 17, 24 a 27. Cita a unidade monetária estáter, que apenas em Antioquia da Síria e em Damasco equivalia a 2 dracmas. Destinatários: primeiramente, a judeus convertidos. É muito provável que, de fato, ele tenha escrito daqui. A Antioquia da Síria era o quartel-general de Barnabé e Paulo. O evangelho sai de Jerusalém, atinge Antioquia da Síria, e de Antioquia da Síria, essa é a igreja missionária que evangeliza o mundo. Então, tem muito a ver, sim, pode ser que foi escrito ali para os judeus, porque quando Paulo ia pregar em qualquer cidade, ele ia onde primeiro? Nas sinagogas. Então, foi para os judeus? Foi, mas os judeus espalhados, mas também para os gentios, tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aí?
Aqui é o mapa, né, mostrando um pouquinho, só Antioquia da Síria. Aqui, olha, temos outras Antioquias, tá, meus irmãos? Não são essas outras Antioquias, tá bom? Aqui seria a Palestina, né, atual, Israel atual. Aqui é a Síria. Aí aqui é a antiga Anatólia, Ásia Menor. Aqui é a região da Turquia, tá bom? Tudo bem? Só mostrando para vocês. Propósito do livro. Consegue ler, Beatriz? Consigo sim, pastor. Por favor. O seu propósito é afirmar e defender aos judeus recém-convertidos que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, para se cumprir o que fora dito pelo profeta em Mateus capítulo 1, versículo 22 e capítulo 27, versículo 9. Dá uma pausa. O grande propósito é falar, povo de Deus, ele é de fato o Messias. Pastor Rai, mas se foi escrito ali por volta dos anos 50, 60 ou 70 e 80, não importa, meus irmãos, vocês têm que lembrar que os judeus estavam espalhados no mundo. E havia dúvidas. Ele é, não é? Havia aqueles debates. Houve uma outra corrente antes do gnosticismo, que a Beatriz perguntou há pouco, na aula anterior, que também foram judaizantes. Quem eram os judaizantes, irmãos? Paulo vai escrever algumas cartas, em especial a carta de Gálatas, mostrando o seguinte: quando Cristo realiza a obra na cruz, ele cumpre a lei. Ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. E ali, o que seriam os judaizantes? Os judaizantes eram os judeus que se convertiam, que agora queriam praticar a lei de Moisés. Como assim, pastor? Eles estavam presos ainda à velha aliança. Logo, eles adoravam Jesus, mas guardavam o sábado. Adoravam Jesus, mas faziam sacrifício. Adoravam Jesus, mas pendiam para a tradição. Num primeiro momento, parece confuso isso, mas vocês vão compreender perfeitamente, porque depois que o templo é destruído, olha só, Deus destrói o templo. Irmãos, guardem isso. O templo, pela segunda vez, foi destruído. Só que agora, qual que foi o propósito? Deus permitiu a destruição para que os olhos dos judeus se fixassem no Filho de Deus. Mas muitos judeus ainda estavam fixos na antiga aliança. Então, quando eles se convertiam, mas continuavam fixos na velha aliança. Então, de repente, vinha dúvida sobre eles, dizendo: não, precisamos guardar o sábado, precisamos fazer a circuncisão. E aí onde a igreja se reúne e o Espírito Santo guia essa igreja, dizendo: não, vocês que são judeus, vocês têm uma herança e uma tradição. Algumas coisas vocês podem até continuar conservando, mas agora aos gentios não vamos impor essas coisas, porque Jesus é o grande anúncio da graça, e a igreja representa esse novo Israel agora diante do mundo. Se Israel, na antiga aliança, era a nação sacerdotal para ser bênção a todo mundo e não cumpriu esse papel, agora em Cristo cumpriremos esse papel. Então, o que acontece? Vem o evangelista Mateus e está escrevendo agora para os judeus, dizendo: olha, ele é o cumprimento, ele é o filho de Davi, ele é aquele que realmente é o Messias prometido. Olhem para ele e sejam salvos. Ponto. Ou seja, houve a cura entre o povo judeu. Então, ao mesmo tempo que houve a cura ao povo judeu, dos judaizantes e de toda a tradição, houve uma resposta para a igreja, porque a igreja gentia que se converteu, agora olhava e falava: realmente, nós pertencemos a essa origem. Ou seja, nós existimos como igreja gentia, mas a nossa base é judaica cristã. Ou seja, fomos fundamentados na tradição judaica cristã.
a emancipação que acontece do cristianismo com o judaísmo é mais para frente, é a tradição católica que vai fazer, mas a história da igreja primitiva e dos pais da igreja não fizeram essa emancipação. Essa emancipação vai acontecer depois com a criação do romanismo. Por isso que nós, protestantes, amamos a tradição judaica. Não porque nós queremos resgatar o judaísmo, mas porque a nossa fé e o nosso Redentor, ele era um judeu. Os apóstolos eram judeus. Ou seja, a nossa tradição ela é judaica cristã. Ou seja, eu só consigo enxergar o cristianismo a partir do judaísmo. Aí temos a nossa história, mas a nossa história nós não podemos canonizar ela. Ela é uma história, mas a história sagrada foi deixada. Por isso que o Evangelho de Mateus é uma cura aos judeus e é um alento para nós gentios. Tá bom? E o outro propósito, pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Nesse trabalho de defesa, Mateus estabelece uma série de relações entre Jesus e o Antigo Testamento, principalmente ao apresentar Jesus como um novo Moisés, assim como seus ensinamentos são uma nova lei. Mateus, capítulo 5 a 7. Percebam o quanto Deus usou Mateus no Sermão do Monte. Lucas repete, mas a maneira que Lucas repete é bem sucinto. Agora, para um judeu, ou mesmo para nós hoje, que estudamos o Velho Testamento, nós entendemos que o Sermão do Monte é a síntese da Bíblia. O Sermão do Monte, bem compreendido, a gente compreende toda a Bíblia. Ou seja, o que eu acabei de dizer. Pode ver que é uma resposta ao judeu e uma lição maravilhosa aos gentios, de que a nossa fé ela é cristã, mas a base dela é totalmente judaica. Ou seja, a história de Deus foi revelada naquela geografia. E em Jerusalém, com aquele que foi morto no Calvário e que ressuscitou e foi elevado aos céus do Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras ele vai voltar, como diz a profecia. Tá bom? Alguma Mateus, pergunta, alguma dúvida? Judeu, né, pastor? Como? O evangelho fala, ele é judeu escrevendo para o povo judeu sobre o Rei dos Reis. Exatamente. Jesus. Evangelho de Mateus para os judeus. Pode ler, Tomé, para nós, por favor? Mateus, o Evangelho para os judeus. As várias ocasiões, cerca de 14 vezes. Capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 5, versículo 15 e 17, capítulo 3, versículo 3, capítulo 4, versículo 14, capítulo 8, versículo 17, capítulo 12, 17, capítulo 13, 35, 21, versículo 4, 27, versículo 9, e ainda 14, versículo 5, 21, versículo 11 e 46, onde ele afirma que Jesus cumpriu a lei e as profecias messiânicas do Antigo Testamento para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ou seja, perceba o quantas vezes ele menciona, ele cumpriu, ele cumpriu. Em outras palavras, o Evangelho de Mateus é um apoio a Isaías 52, 53, aos textos proféticos que falavam sobre ele, de todos os profetas. Continua para nós, Tomé, por favor. Ele afirma que Jesus cumpriu a lei e as profecias messiânicas do Antigo Testamento para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Há uma genealogia, algo de interesse dos judeus. A genealogia de Jesus recua até Abraão, pai da nação judaica, por intermédio de Davi. Ele destaca Davi, mas vai para Abraão e para em Abraão, porque o que importa para o judeu é o pai da fé. Interessante, não? Tudo bem até aí? Pode continuar, Tomé, por favor. O registro do pagamento do imposto do templo por parte de Jesus. Capítulo 17, de 24 a 27. Declarações de Jesus revestidas de tempero judaico. Capítulo 15 e 24.
capítulo 10, versículos 5 e 6, capítulo 5, versículo 17 a 24, capítulo 6, de 16 a 18, capítulo 23, 2 e 3. Mateus parece ter narrado a história da natividade com o objetivo de rebater as acusações de judeus no sentido de que Jesus não era filho legítimo. Capítulos 1 e 2. Exato. Ou seja, ele demonstra. Vocês estão questionando? Não, mas ele é legítimo. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Pode ler, Beatriz, para nós, por gentileza? Sobre essa parte do imposto. Tem pessoas que falam que os discípulos eram, na maioria, jovens, porque só Jesus e Pedro pagam o imposto. Isso tá correto dentro do contexto ou não? Então, eu não sei te dizer, Beatriz. De fato, é uma pergunta que eu não sei te dizer. Eu deduzo que não seja isso. O motivo, exatamente, eu não sei. Eu nunca estudei sobre isso, eu posso pesquisar depois. Porque eu já vi uma coisa eu sei, que dos apóstolos, João era o mais novo. Ou os outros, eu deduzo que eram tudo ali por volta de 30 anos, porque já eram casados, etc. e tal. Então, assim, eu não sei se eles eram novinhos, adolescentes. Não sei. É uma informação curiosa. Depois eu posso pesquisar, tá bom? Pastor, eles eram branquinhos? Possivelmente não, Miriam. Esse desenho de Jesus, quando temos ali no quadro da ceia, numa mesa grande, com Jesus segurando um pão que nem uma brua de milho, ali é um quadro italiano, Miriam. Ali é da Renascença. Italiano é o quê? Branquinho, que nem a nossa irmã, a Sônia, né? Os olhos claros e tal. O judeu, ele é geralmente cabelo escuro, e por ele ser ali o povo pisoteado por Roma, mesmo os mais nobres eram comerciantes, queimados pelo sol. Logo, a pigmentação mais morena. Então, Jesus, possivelmente, as características dele lembram muito para um árabe, hoje, por exemplo, quando nós olhamos o povo indiano, que é mais moreno, exato, é um povo de cabelo mais liso, pouco crespo, mas não loirinho dos olhos azuis. Isso daí é uma figura europeia. E detalhe, o pão da ceia não era com fermento, tá? Era o pão asmo. Aquele pão fofão, bonito, é pão italiano, né? E a mesa de Jesus também não era alta, tá? Mesas altas, como temos, como essa que eu estou, que vocês estão, são mesas que apenas algumas pessoas nobres de Israel tinham. Na aula de geografia, quando a gente fala um pouco sobre costumes e tal, eu não lembro se eu mencionei sobre isso, mas eram poucas pessoas que tinham mesas com cadeiras. A mesa judaica, ela era uma mesa de centro baixinha, que tinha um formato de U, e algumas almofadas, eles colocavam ali as comidas e deitavam-se apoiado, e assim comiam. Eles não tinham talheres, né? Eles tinham ali as suas bacias, e ali eles pegavam pão asmo e pegavam com a mão a comida. Pegavam o pão e pegavam a comida com pão e comiam. Por isso que o lavar as mãos para os judeus é muito importante. E o pão era literalmente essencial para tudo. Não só para se comer, mas era também o que eles pegavam. O taco hoje, mexicano, ou pão sírio. Então, imagina você, na sua casa, ter que pegar a comida numa bacia, a carne, a salada. Como que você pega? Com a mão? Não. O baiano pega com a mão, né? Mas o judeu, ele pega como? Ele pega o pão e pega a comida e come assim. Entendeu? Então, a ceia de Jesus é muito diferente daquela ceia clássica, tá? Ali tudo branquinho, né? Só Judas que é meio escurinho. Olha aí, olha o preconceito, né? Entendeu? Ou se não feio, né? Ai, ai. Mas isso é outra ideia, tá bom? Então, Beatriz, qual foi sua pergunta? Sua pergunta, Beatriz. João possivelmente era mais novo. Agora os outros eu não sei dizer. A idade é um mistério. Nós deduzimos que, inclusive, João morre ali por volta do ano 100. Podem ver. Jesus e João talvez devia ter 20 e poucos anos
quando foi separado. Deveria ser o mascote da turma, que nem você, Beatriz, aqui. Você e o Diego são mascote da turma? Era assim, João, os mascotinhos, sabe, 20 e poucos anos. Né? E é o apóstolo mais longevo da turma, que cuida de Maria depois da morte de Jesus, e depois continua tendo um ministério muito longevo entre os apóstolos, por soberania de Deus, não porque ele quis, porque os outros apóstolos morreram, foram decapitados, foram crucificados, né, e ele se manteve vivo, mas mesmo assim, porque Deus assim tinha separado ele para isso, tá bom? Então, assim, essa pergunta eu não sei te dizer, tá bom? Então, lemos aqui, pode ler para nós, Fia? O judaísmo de Jesus é defendido na sua atitude para com a lei. Ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. Há em Mateus um interesse apocalíptico particularmente forte. É basicamente encontrado nos capítulos 24 e 25. Mateus combate a acusação judaica a respeito do furto do corpo de Jesus. É no capítulo 28, versículo 11 ao 15. Então, olha os detalhes do Evangelho, né? São detalhes preciosos aqui. Pode ver que ele também fala sobre os acontecimentos do fim. Vem cá, judeu sabia dos livros de Zacarias, sabia das profecias de Daniel, de Joel. Isso era um assunto para os judeus. Os judeus essênios, eles gostavam desses assuntos apocalípticos. Perceba, era um assunto muito pertinente à cultura judaica, que foi uma resposta aos judeus e foi um ensino poderoso para a igreja gentia. Tá bom? Tudo bem? Então, para a gente estar concluindo aqui, irmãos, vamos ler rapidinho agora. Olha, Mateus, o Evangelho para os Judeus, aqui o Dr. B.P. Bittencourt expõe o significativo quadro sobre a linguagem judaica rabínica utilizada por Mateus em seu Evangelho. Grupo de 3 e grupo de 7. Grupo de 3. 3 divisões na genealogia de Jesus, capítulo 1, do 1 ao 7. 3 tentações, 3 determinações, 7, 7. 3 milagres de cura, 8, 1 ao 15. 3 milagres de poder, 8, 23 ao 9, 8. 3 palavras de semeadura, 3 orações de Getsêmane, 3 negações de Pedro, 3 perguntas de Pilatos. Os judeus gostam dessas questões numéricas, tá, meus irmãos? E grupos de 7. 7 também é um número importante para os judeus, é o número da perfeição. 7 cláusulas de oração dominical, 7 demônios, 7 parábolas, 7 pães, 7 irmãos. Ou seja, dá uma ideia de que tem o DNA judeu, né? Até nisso Deus foi cuidadoso. Interessante, né? Tá bom? Entre os judeus há um estudo chamado Cabala, onde eles pegam o Velho Testamento no hebraico, traduzem em números e criam ali contas e fazem ali uma salada. Isso tudo é uma besteirada, tá, meus irmãos? É o que eu acho. Não considero nada disso, tá? Sabe o crente meio místico que pede, Jesus, fala comigo e abre a Bíblia? É óbvio que Deus vai falar, mas é perigoso isso, né, irmãos? Porque pode sair um texto que não tenha nada a ver, e de repente o irmão vai fazer loucuras. Ore a Deus, leia a Bíblia. Deus pode falar conosco? Deus fala ao abrirmos a Bíblia? Claro, meus irmãos. Quantas vezes eu peguei a Bíblia em um dia para ler, e na hora que eu abri, foi uma resposta de Deus para mim. Agora, isso acontece todo dia? Olha o lado místico, né? Deus pode falar conosco usando uma formiga, uma pulga, usando a natureza, usando a boca de um ímpio, porque até as pedras clamam. Mas a gente tem que fugir dessas coisas místicas, tá? Mas essa questão da numerologia de 7, de 3, pode ver, 3 tem a ver com a Trindade. 7 tem a ver com o número de perfeição. 6 tem a ver com o número dos homens. Então, há uma relação na Bíblia que a gente entende sobre essa questão numérica. 12, o que nós lembramos de 12, irmãos? As 12 tribos, os 12 apóstolos. Percebam, tem uma relação, tá bom? Olha o 666, né? Que a gente vai ver no Apocalipse, tá bom? Mateus, o Evangelho para os Judeus. Mateus apresenta Jesus como um novo e superior Moisés. Moisés era importante? Jesus é aquele que o próprio Moisés tinha profetizado que viria um profeta maior do que ele. Como Moisés, Jesus quase
pereceu na matança dos inocentes. Como Moisés em Midian, Jesus ficou um tempo em desterro no Egito. Como Moisés apresentou o seu grande ensino no monte. Como os ensinos de Moisés estão registrados em 5 livros, há em Mateus 5 blocos de material pedagógico, terminando cada um com um colófon, uma conclusão formal. Mateus 5, 1 ao 7, 29, 10, 5 ao 11, 1, 13, 1 ao versículo 53, 18, 1 ao 19, 1, 24, 2 ao 26, 1. Ou seja, a transfiguração do monte também mostrando, né, Moisés, Elias e o próprio Cristo. Aqui uma outra coisa, meus irmãos. O que seria sentar-se no monte? Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Aquela expressão que Mateus usa, em que ele senta no monte, como os reis falavam? Reis, quando iam falar, falavam sentado num trono. Sentar-se era sinal de autoridade. Pode ver que em todas as religiões, isso é até copiado. Pode ver que quando um líder do Islã vai falar, ele não fala de pé, ele fala sentado. O Papa, na grande maioria das vezes, que está se reunindo com os arcebispos, quando está fazendo os seus discursos ou as suas encíclicas papais, fala-se sentado. Reis falam-se sentados. Isso é uma tradição histórica. Assim como chifres simbolizavam poder, falar uma pessoa de autoridade, ela não falava de pé, ela falava sentado. Jesus vai ao monte e senta-se. Percebam o trocadilho, é no monte. Assim como Deus falou no Monte Sinai, agora o Filho encarnado, o Filho de Deus, sobe ao monte, senta-se e fala. E ali ele dá o sermão, chamado Sermão do Monte, que é o resumo de todo o Velho Testamento ampliado. Ele veio cumprir e melhorar. Percebam, olha aqui, o maior do que Moisés. Fantástico, não? Tá bom? Tudo bem até aí? O Evangelho para os judeus. Devido às suas características judaicas, o Evangelho de Mateus foi o primeiro a ser classificado como canônico, palavra inspirada de Deus, e adotado na leitura pública nas sinagogas. Tá bom, meus irmãos? Então, dentro da tradição, temos esse acréscimo, temos esse detalhe importante, tá bom? Mateus, teologia básica, o tema, Jesus, o rei Messias, acompanha todo o evangelho de Mateus. A apresentação do rei, capítulo 1, versículo 1 ao 4:11. A proclamação do rei, 4:12 ao 7:29. O poder do rei, 11:1 ao 11:1. Rejeição progressiva do rei, 11:2 a 16:12. A preparação dos discípulos do rei, 16:13 a 20:28. A apresentação e rejeição do rei, 20:29 ao 27:66. A prova do rei, 28:1 ao 28:20. Meus irmãos, olha aqui dá uma mensagem maravilhosa. Estudo de escola bíblica. Olha aí, tá vendo como o seminário é magnífico para nós? Só uma temática dessa, meus irmãos, é assunto para a gente mergulhar, estudar, valorizar, porque o nosso Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o Evangelho de Mateus é essa resposta aos judeus e para nós. Tá bom? Amém. Tudo bem? Estou lendo um pouco rápido, porque as horas já se avançam. Alguma pergunta, alguma dúvida? Só lembrei do Continuando, Buda, então. Pode falar? que o Buda fica sentado também. Ah, pode ver todas as religiões, Miriam. Sabe, Miriam, a ideia que temos que o orador fala de pé, não é que seja errado se pregar de pé, mas na autoridade, na tradição, um rei só falava sentado, né? Uhum. Quando ele sentava com a sua corte, com os seus governantes, ou quando ele era recebido, quem se prostra são os outros a ele, né? Mas ele nunca se prostra, ele fica sentado. E ao lado dele está a princesa, ao outro lado está o filho, depois os conselheiros. Percebam, meus irmãos, parece bobeira, mas eu gosto muito disso. Percebam comportamentos de grandes autoridades. Nos países onde o líder realmente representa poder, eles andam na frente. Logo atrás deles andam os seus generais e depois os seus ministros, aí é assim.
E percebam que em algumas culturas as pessoas não olham nos olhos, porque olhar nos olhos é desrespeito. Só se pode olhar nos olhos quem é intimidade. Eles baixam os olhos, não olham nos olhos. Até mesmo quando alguém vai falar com uma pessoa de grande autoridade, ele fala não olhando para o rosto ou para os olhos, porque isso é respeito. Isso são tradições, são costumes. Irmãos, tem vezes que vocês não notam, mas é porque a gente é criado no Brasil tão sem tradições. Mas, por exemplo, um dos grandes ministros da Rússia, quando veio ao Brasil alguns anos atrás, ele veio de moletom. Esqueci o nome dele agora. Aí eu te pergunto, qual foi a mensagem que foi passado por ele na Rússia? É o ministro do Putin. É aquele que fala sempre quando precisa ir o porta-voz, ele que vai. Eu esqueci o nome dele agora. Em qualquer país que ele vai de terno, ele vai bem arrumado. E podem ver que os ternos que os europeus, ingleses, americanos vestem sempre são escuros, não são brancos, porque é sinal de autoridade. Isso é o nosso costume contemporâneo, tá bom, meus irmãos? Percebam, isso tudo são etiquetas de autoridade. Olha só, quando esse líder russo veio ao Brasil de moletom, qual foi a mensagem que ele passou para a Rússia e qual foi a mensagem que ele passou para o Brasil? Eu sou amigo da presidência dessa república, porque eu vou de forma esportiva, de forma casual. Irmãos, ele é representante de um país. Entrar de moletom é como se eu estivesse entrando na casa de vocês de pijama. Estão entendendo? Só íntimo. Eu não vou de pijama na casa de um irmão. Não posso. Mas foi isso que ele fez, é intimidade. Eu posso ir, né, de shorts. Não. Como que se recebe uma autoridade? Então, nós brasileiros não notamos isso. Mas quando, por exemplo, o nosso presidente vai para um país e o outro país não recebe ali na sala principal, é uma mensagem que passa. A gente não está acostumado a isso, mas façam essas leituras. Porque, irmãos, o mundo ele é feito de autoridade política, geopolítica, religiosa, e a gente tem que aprender a fazer as leituras corretas, tá bom? Bom, voltando aqui, o que importa é que Jesus é o nosso Rei Supremo, amém? Tá bom? Para a gente concluir, meus irmãos, que a hora já passou. O quadro de resumos, né? Mateus, oferta do rei e a rejeição do rei. Enfoque e a referência são essas, como vocês estão vendo. Esse material vocês já têm. Divisão, tópico e cenário e data. Então, aqui são uma cronologia da apresentação do rei, proclamação do rei, poder do rei, rejeição do rei, preparação do rei e dos discípulos, apresentação e rejeição do rei e a prova do rei. Ensinamento às multidões, ensinamento aos 12, cronológico, temático, cronológico, Belém, Nazaré, Galiléia, Judéia, e olha, cerca de 4 a.C. a 33 depois de Cristo, ou seja, a data do livro, ele registra isso. Aqui é um resumo do quadro, a divisão do livro, tá bom? Só para vocês terem. E aqui seria o material que o professor Jair se aprofundou sobre essa temática. Tanto Eusébio de Cesareia, Oscar Cullmann, J.D. Douglas e tantos outros livros importantes que tratam sobre esse assunto, tá bom? Os demais materiais sobre Mateus ele já passou. Ficamos em Mateus só. Queria ter dado Marcos. Mas a gente vai agora, como não teremos mais aquela síntese, vai fluir com mais tranquilidade, tá bom? Então, na próxima aula falamos de Marcos, Lucas e vamos ver se dá para falar de João. Senão, a gente deixa, como eu pensei. Eu achei que nós poderíamos gastar 9 blocos, mas não tem problema, vamos gastar 10 blocos. O importante é que vocês aprendam, tá bom? Gostaram, meus irmãos? Eu achei assim que foi muito oportuno, né? O assunto é muito palatável, né? Muito gostoso trabalhar sobre esses assuntos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Beatriz, eu vou dar uma pesquisada, tá? Mas muita coisa, Beatriz, assim, tem vezes que a gente pesquisa e não acha informações, né? Então eu vou dar uma pesquisada sobre o que você falou, tá bom? Mas se eu não achar nada, é porque a gente muitas vezes também não sabe.
E Tudo quando bem, pastor. a gente não Só chuta. perguntei porque eu já ouvi os dois lados. Eu já ouvi pessoas pregando que eles eram bem jovens, e já vi pessoas falando que isso é uma heresia, que eles não eram jovens nada. Aí foi, qual que será que tem base bíblica, né? Eu acho que não. Eu acho. Eu acho que o único guri mesmo era João, por causa das evidências. Pode ver que na ressurreição, Pedro sai correndo e João chega na frente. Ele sai depois chega na frente. Por quê? Tinha mais fôlego, mais novo, né? Assim. Então, até mesmo a data da vida de João, né? Se João escreve o evangelho ali por volta do ano 90, ué, quantos anos ele tinha? Por volta de 90. Ou, quem sabe, ele tinha 80 anos, porque quando ele foi ser discípulo de Jesus, ele tinha literalmente 20 anos. Né? Jesus já estava com 33 e ele estava ali com 20 anos. O fato dele ter deitado no peito de Jesus demonstra esse lado mais afetuoso de um garoto, não é? Uhum. Ele era o filho de trovão, mas era um garoto. Então, o garoto se trata com mais afeto, porque é um meninão, né? A barba ainda está nascendo. Interessante, né? Então, são detalhes, meus irmãos, são detalhes, tá bom? Vamos, sabendo, eu mando no grupo, tá bom? Não sabendo, perdoa o pastor, porque tem hora que a gente não sabe mesmo. Tá bom. Tá bom, minhas irmãs? Tudo bem? Então, bom final de semana. Querendo Deus, nos vemos, ovelhinhas, domingo. E aos demais irmãos, nossa irmã lá de Minas, divisa com o Espírito Santo. Como que é o mesmo nome da cidade, irmã? Resplendor. Resplendor. Que Né? nome 28 graus e a gente aqui, ó, com 14 graus. Quem mora em resplendor é o que? Resplandecente? Resplendor. Oi, Esplendorosa? Resplendorense. 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 Hoje Não, nós olha, trabalhamos sobre o grande resplendor que é Jesus. ô, Glória. Ô, Glória. Mas obrigado. E fica aqui, né, quem estiver assistindo essa aula ou ouvindo, hoje é possível a gente receber alunos, né, de todo o Brasil e quem sabe até de fora. Ah, deixa eu dizer para vocês, o professor Ribeiro, que está dando aula para o bacharel de grego, na classe dele começou os nossos irmãos e começou um rapaz do Havaí. Olha, olha. Um chique do último, né? Eu não sei se ele continua, porque parece que era um aluno que estudou aqui no STBnet, se mudou para o Havaí e continua estudando com o Ribeiro em tempo real. Então, olha só, né? Quem sabe uma hora tenhamos aí irmãos de outras nações. A nossa irmã Sônia foi a minha primeira alegria, né? De um aluno de outro estado. Já tivemos outros alunos aqui do Rio, mas não se matricularam. A irmã é a primeira a matricular. Quem sabe uma hora de outros países, né, de outros continentes. Ô, meu pai, vou ficar feliz demais. É ou não é, Tomé? Vai escrever no livro, viu, Tomé? Vai ter muito aluno aí para valer os seus livros, viu? Bonitinho. Tomé já está escrevendo, meus irmãos. É isso aí. Só fera aqui nessa graça, hein? Que Deus nos ajude, né, Miriam? E eu fiquei tão feliz, irmãos. Tô falando mais uma vez aqui, rapidinho. Na última vez, eu olhei o site do seminário, do Spotify. No Brasil, tudo material do Spotify, 54% quem vê é o Brasil. Do nosso seminário, o Japão está vendo 36%. 36% de quem vê o Spotify é no Japão. Aí eu te pergunto, né? Nossa igreja tem japonês? Né? É o pessoal lá do Japão. E depois, quase 5% quem vê o nosso seminário é os Estados Unidos. Aí depois são outras nações. O meu canal pessoal, que está no Spotify, 75% quem vê é o Japão. Olha que coisa, fiquei impressionado. Depois vem o Brasil com 16% e os Estados Unidos com 8%. Fiquei impressionado, né? Que Deus faça o que Ele quiser, né? E que nos use e abençoe essas aulas, chegando em muitas igrejas, fazendo com que muitos discípulos se tornem apaixonados por Jesus e pela Bíblia. Tá bom? Pastor, posso falar uma coisa? Tá gravando a aula? Tá, vamos fechar a gravação? Quer fechar? Fechar. Então vamos fechar. Então Deus abençoe, meus irmãos. A Miriam quer dar uma palavra, tá bom? Deus abençoe. Vou fechar aqui a gravação, tá bom? Podem se despedir se vocês quiserem.
Mas, Sônia, eu queria falar algo para a irmã, que eu acho muito bonito o seu sotaque, você lendo. Ah, eu não acabei a gravação ainda não. Peraí, Miriam. Deixa eu parar aqui a gravação.